eu vou de vez. Glória a Deus, então. Irmãos, faça favor de colocar. Eu gostava que fosse a tradução da NVI, fazendo favor, se tiver. Provérbios, capítulo 3, 9 e 10. Então, tem uma pequena introdução aqui, para a gente entender mais ou menos, tá bem? O que diz a Bíblia em favor da honra, né? Já está aí? Então, lê aí, gente, para mim que eu estou de costa. Faça favor. Vai. Então, guarda isso daí, tá? São promessas, né? Aliás, recompensa. Então, vamos lá. Na Bíblia, o princípio da honra abrange vários aspectos, desde a reverência a Deus, aos seus representantes, aos pastores da igreja, né? Até respeito e a consideração para as outras pessoas. Então, o conceito da honra na Bíblia não é só honrar a Deus, não. É honrar os outros, é honrar os ministros, é respeitar as pessoas. Concluindo, é honrar todos. Que eu falo que honrar a Deus não respeito. Não respeito meu patrão, não respeito minha esposa, meu marido. Não é. A honra, ela abrange tudo. Ela é um conjunto de coisas que nós praticamos e nós vamos falar assim, eu honro a Deus. Né? Tem que prestar atenção nisso, tá bem? E é um princípio de conduta que revela valores como, olha bem, integridade, honestidade, respeito, e está ligada à dignidade, admiração e apreço pelas pessoas. Olha para você ver. Então, não é só honrar a Deus. Que a gente pensa assim, não, mas seu irmão te pede uma coisa, você fala que não tem. Seu irmão te conta uma coisa assim, terrível, muito difícil, você já logo condena ele. Você não está honrando a Deus, porque Deus chamou nós para quê? Para honrar a Deus em todo o contexto. Em tudo. Vocês viram o que a gente leu ali, né? Então, os valores também conta muito, se nós somos honestos, se nós temos integridade, se nós temos dignidade, porque é aquilo que a gente está representando, que é quem? É Cristo, né? Isso a gente tem admiração e apreço pelas pessoas. Isso, né? Então, vamos lá. Isso é o conceito, na Bíblia, o princípio de honra. É honrar todos, é honrar seu irmão, honrar seu marido, honrar sua esposa, honrar seu filho, é tudo. Não é a gente achar que é melhor do que os outros, né? Então, vamos lá. Honrar a Deus, com esse versículo lindo que a gente leu aí. Olha bem, a gente pensa assim, com as primícias, mas não é só primícias. Primícias e doados. O que é doados? É o que você doa de coração para as pessoas. A sua generosidade com aquilo que os seus olhos estão vendo. A necessidade assertiva. Né? E quando isso acontece, a Bíblia ensina que devemos honrar a Deus com os nossos bens e primícia e reconhecendo que tudo vem dele. Se Deus te dá muitas coisas, ou Deus não está interessado, não é na quantidade que as pessoas têm para dar, não é isso que entra no julgamento de Deus, é a sua intenção. Porque, lógico, quem tem mais pode dar mais, quem tem menos não vai dar muito, vai dar tudo. É burrice também, né? Porque tem gente que joga com as coisas de Deus, e é errado, irmão. Fala assim, se você der tudo, Deus vai te dar quadriplicado. Você vai ficar sem nada? Ué? A Bíblia está escrita assim, se você tem 2, você dá 1, fica com 1. Você tem 1, você divide. Já dividi tantas vezes, não era, amor? Quando nós éramos obreiros lá numa cidade, que a cidade inteira era uma miséria. Tinha que dividir, nós ganhávamos um salário, ainda tinha que dividir tudo que nós tínhamos. Batia na portinha e fazia assim, olha, mamãe mandou buscar açúcar, mamãe mandou buscar arroz, todo dia, buscar tudo. Eu disse, leva, minha filha, que Deus vai mandar. Então, nós temos que aprender a ter esse coração generoso, né? Então, por quê? Porque tudo vem de Deus, gente. Se a gente acorda é por causa de Deus. Se a gente tem trabalho é porque Deus abriu a porta. Se a gente tem saúde é porque Deus permitiu que nós tivéssemos saúde. Então, tudo que eu tenho
eu também posso partilhar. Não vou dar tudo para ficar sem nada, né? E depois também, a adoração e a obediência. Essa não pode faltar, irmãos. A obediência a Deus, irmãos, é fundamental. Eu sei que às vezes, né, muita gente acha assim, como é que eu vou praticar os 10 mandamentos? Ué, sozinho realmente ninguém pode. Mas com o Espírito Santo de Deus pode, gente. Por quê? Agora que o Espírito Santo faz morada em nós, nós somos mais trabalhados intimamente. Então, tudo que nós não conseguimos, Deus faz para nós. É perdoar, não é? É difícil, não é? Você, sozinho, falar assim, eu vou perdoar. Não, você perdoa porque existe alguém, um Deus soberano dentro de você, que te ajuda. Né? Então, a adoração a Deus, ela precisa de obediência. Sem obediência, não tem como adorar a Deus. Porque senão você vai ser idólatra, você vai ser místico, vai acreditar em tudo que esse mundo te apresentar. Né? E aí diz assim, a honra a Deus se expressa através da adoração, do louvor e da obediência à sua vontade. Tá vendo? Tem que cumprir os mandamentos. Mas eu não consigo, é muito. Não. Tem que pedir a Deus graça. Você falha hoje, mas não pratica amanhã. É assim que funciona, né? E andar com Deus é quedas e levanta. Por quê? Porque nós somos humanos e não vamos falhar. Mas a gente tem que tentar não falhar no mesmo erro todo dia, né? Tem que pular para arrumar outro. Então, isso tudo aqui, gente, é honrar a Deus, hein? Reconhecimento. Pensa, principalmente isso, irmãos. Como que eu honro a Deus? Reconhecendo que Deus é o único Deus e que a salvação vem por meio de Jesus Cristo. Isto é um ato de honra. O fato de nós crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, nós estamos honrando a Deus. Muita gente fala que não acredita nem que Deus existe, né? Que esses dias mesmo, a minha colega foi me mostrar uma foto, né? Eu até fui um bocado mal educado, mas ela estava mexendo comigo, mas não podia, né? E ela me mostrou uma foto, falei assim, não quer ver isso? Para que você está me mostrando? Você sabe que eu não acredito nisso? Para que você está me mostrando? Aí eu falei assim, você sabe que existe só um Deus, que o intermediário só pode Jesus, só Jesus pode levar nós a Deus, o homem é pecador, Deus é santo, menina, não dá. E ela ficou, não quero saber, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Eu falei assim, olha, faça bom proveito. Depois o Espírito Santo também puxou minhas orelhas, porque eu podia ter sido mais educadinha com ela, mas ela gosta de me provocar, porque eu sou assim. Se a pessoa não quer aceitar o que eu falo, eu não fico impondo na cabeça da pessoa, você tem que me aceitar falar de Jesus. Não. Mas se a pessoa me pergunta, eu não posso falar assim, peraí que vou pensar o que eu vou falar para agradar a pessoa. Não, eu tenho que falar o que está na Bíblia. E eu também fui um bocado, e não deveria. Mas por quê? Para nós que temos essa claridade do Evangelho, irmão, é impossível, é até muito difícil de entender como é que uma pessoa prefere acreditar numa coisa que foi feita por mãos do homem do que acreditar num Jesus soberano que a gente sabe o que ele fez, o plano que ele elaborou, ele queria relacionar conosco. Foi através de Jesus Cristo, através de uma morte horrível, né? Jesus sofreu, pagou toda a condenação para nos resgatar. Ela queria que eu visse o que ela queria me mostrar. Eu falei assim, não, eu só faço assim, você também está me provocar, por quê? Você sabe que eu não vejo isso, você sabe que eu não... você sabe o que eu vou te falar. Né? Mas não pode ser assim, nós temos que ser mais maleável. Agora, com um detalhe, eu não posso contornar para agradar os outros, isso nunca. A verdade é verdade, doa. Eu também, quando me apresentaram, doeu muito em mim, porque eu tive que matar muitas coisas que eu cria. Eu tive que largar mesmo, falar assim, opa, isso aqui não combina com andar com Deus. É difícil. E eu levei muito tempo, irmão, já contei para os irmãos que para me largar o cigarro foi o vício mais terrível que me aconteceu. Eu aceitei Jesus em abril e só pude batizar, irmãos, em novembro, 2 de novembro, no dia dos mortos. Lá. Morri mesmo de verdade. Olha, tinha caído uma tempestade lá na cidade. A água estava tão suja que eu falei assim, Gema, eu vou entrar numa água dessa. Vai, entra. Olha, falei, deve estar cheio de micróbios, cheio de tudo, seja que Deus quiser. E levei
Olha quantas vezes eu levei para me largar o cigarro. Por quê? Eu falei assim, Deus, eu não posso simplesmente falar que eu não quero fumar se eu quero, eu estou mentindo. E a Bíblia diz que os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Como é que eu vou fazer? Aí eu falei assim, não, então eu quero não ter vontade de fumar. Mas o que aconteceu? Olha a nossa carne, irmãos. Eu descobri que quando eu fazia jejuns, eu não tinha vontade de fumar. E o pior, irmãos, olha para você ver a sabedoria para ganhar uma alma, hein? Pensa numa assembleia, 40 anos atrás, o meu pastor me mandava eu orar para os outros. E eu ficava morrendo de vergonha, que eu falava assim, gente, mas como é que eu vou orar para os outros se eu fumo? Ah, Jesus. E todo dia ele falava assim comigo assim, já parou de fumar, irmã Maria? Eu, não. Aí ele, eu lembrei que precisava fazer uma visita, não sei na onde. A senhora pode ir para mim? Eu, como é que eu vou, Jesus? Vou, né, Jesus? O que é que eu posso fazer? Ele me perguntava se eu fumava, eu falava que sim. Aí, não conseguia fumar na frente das pessoas, e aquilo foi me magoando no meu coração, que eu falei assim, Jesus, mas como é que pode? Por causa de uma coisinha assim, eu não posso ter uma intimidade tão grande com Deus, né? Aí, um dia, irmão, a gente foi numa festa das igrejas que tinha antigamente lá, né? E nesse dia, o cigarro, olha, você vê como é que a gente é, o cigarro dentro da bolsa. Nesse dia, a gente ficou no meio de muita gente, eu não fumava na frente dos outros. E a vergonha, né? Falei assim, eu não posso envergonhar Jesus. Já que eu sou sem vergonha, fico só eu, né? Jesus não, né? Ninguém precisa saber, a não ser eu e meu pastor, que a gente fuma, né? Porque eu fumava só escondido, não fumava no trabalho, não fumava em lugar nenhum. Mas só de Deus e do meu pastor, né? Aí, naquele dia, eu não tive a oportunidade de fumar. E quando eu cheguei na minha casa, uma meia-noite, eu falei assim, eu vou pular na cama correndo, que eu não vou fumar. Se eu não fumei até aqui hoje, não vou fumar mais. Olha, nunca mais fumei. Nunca mais fumei. Não tomei café, não chupei rebuçado, não fiz nada. Não tinha vontade de fumar. O que é que Deus estava à espera? De uma atitude minha. Só, mais nada. Eu tive a oportunidade, mas não fiz. Aí ele falou assim, então é agora que eu vou fazer o milagre. E fez. Nunca mais eu fumei. Glória a Deus. Então, irmãos, é viver na obediência. Custa. A gente tem que matar essa carne, é horrível. Eu ficava com uma vontade de fumar, mas eu não resistia. Acabava fumando. Mas o dia que eu tive a oportunidade e não fiz, eu podia, porque eu estava na minha casa, ninguém me via. Mas eu, não, vou dormir. Jesus me libertou completamente. Glória a Deus, para a honra e glória do nome dele. Então, é difícil, não é fácil, mas não é impossível. Então, honrar os outros. E para honrar os outros, eu tenho que pensar que eu sou maior. É? Não, irmão. Sempre o meu irmão é maior do que eu. Isso é difícil. Mas é assim que Jesus manda na Bíblia. Honrar os outros. Honrar os pais. Quantas famílias que a gente vê que os filhos põem as pessoas no lar, nem vai visitar. Quantas pessoas sofrendo porque não tem carinho dos filhos, os filhos não tratam os seus pais bem, acham que os pais são amigos. Pai não é amigo? Não. Pai é autoridade. Amigo é colega. Os filhos não podem falar com os pais do jeito que quer, não. Que é isso? Não pode. Porque nós estamos chamando uma maldição na vida dessa pessoa, desse filho. Qual é o mandamento? Honra seu pai e sua mãe para que te vá bem, para que te prolongue os seus dias e para que seja próspero. Então, você quer viver pouco e ser pobre? Faça bom proveito. Continua maltratando seus pais. Então, a honra dos pais é um mandamento bíblico. É bíblico, não estou falando não, lê a Bíblia lá. Promessa de vida longa e abençoada. Agora, os líderes espirituais, tem gente que não tem um pingo de respeito pelos pastores. Está errado. É autoridade. Não é porque o meu maridinho aqui, o meu menino não é pastor, não. Mas é autoridade. E, irmãos, para você honrar a Deus, você tem que aprender a honrar os outros. Senão, como é que vai fazer, né? A Bíblia recomenda dar dupla honra aos presbíteros e líderes que têm governado a igreja. E é verdade, irmão, são eles que vão levar todas as cargas para que nós podemos caminhar com Deus. Por quê? Sem ensinamento, a igreja morre. E quem é que ensina?
É os pastores, é os presbíteros. E se não tem respeito por eles, tem gente que não tem, irmão, sinceramente. Eu já andei nas igrejas, eu já vi. Tem gente que trata os pastores muito mal e acha que pode falar o que é. Não, se eu não concordo de uma coisa, eu tenho todo o direito de esclarecer, mas usar as palavras assertivas, com educação, porque eu tenho que aprender esse sistema, porque eu não posso lidar com todo mundo na tablefada, eu faço, eu aconteço. Isso não é uma característica de quem tem Jesus. Tem que prestar atenção. E agora o mais maravilhoso, irmãos, temos que honrar a todos, até seus inimigos. Já pensou? O seu inimigo quer te matar. E você tem que orar para ele, falar com ele, ter dó dele, porque ele faz isso porque ele não tem conhecimento da palavra. Se ele tivesse, ele não fazia. Ele é assim porque a salvação ainda não alcançou o coração dele. Então, eu tenho que fazer de tudo. Para quê? Para que essa pessoa venha conhecer o Evangelho. Então, todos, é importante honrar todos, tratando-os com dignidade e respeito, demonstrando amor e apreço, mesmo quando são difíceis. Tem pessoa que é difícil, gente. E de aturar, de andar com a pessoa, dá vontade de você dar nela, mas não pode. Então, o que você tem que fazer? Pedir graça para Deus, usar a palavra, amar ela. E, olha, foi uma coisa que eu aprendi. Eu sempre falo isso, quando uma pessoa implica comigo, é porque eu estou amando ela pouco. É verdade. O meu amor por ela está muito pouco. Está tão pouco que ela não está podendo me ver. Você vê, é real. É real. Então, eu tenho que amar mais. Difícil, né? Mas tem gente que é difícil, mas tem. Amigos e familiares. Né? Quantos amigos que nós temos, que nós precisamos honrar eles, né? Ajudá-los. Tem gente, irmãos, que é assim mesmo. Eles só vão entrar lá no céu porque estão sendo ajudados. Eles só vão conhecer o Evangelho, vão caminhar nessa terra, porque existem pessoas que querem pagar o preço de levar os familiares. É difícil. Olha, quando eu aceitei Cristo, a minha avó ficou de mal de mim. Não, ficou uns 3 meses sem falar comigo. Ela falou que eu era traidora. Eu falei assim, olha, se eu sou traidora, eu sou de Jesus, minha filha. Mas ela não quis falar comigo. Ela falou assim que eu traí ela. Ela ainda por cima, você ainda fala que eu traí a religião dela, estava bom, mas ela falou que eu traí ela. Por quê? As pessoas têm na mente que a tradição, o que você aprendeu, você tem que ficar com aquilo, mas isso é burrice, gente. Por quê? Nós não podemos ficar com o que aprendeu. A gente tem que ter uma mente renovável. Você tem que aprender que as coisas mudam. Mas muita gente não aceita isso. Você aprendeu assim, vou morrer assim, mas não pode. Demonstrar amor, respeito, elogios, incentivo aos seus é fundamental para a honra e saúde dos relacionamentos. Já pensou irmão com irmão, um de mal do outro, gente? Isso também faz uma confusão na minha cabeça. Como é que um irmão pode odiar outro irmão? Eu falo isso porque eu venho de família que minha tia morreu de cancro, de ódio. A gente falar com a tia, para com isso, tia. Eu odeio ele, eu não vou perdoar ele nunca na minha vida. Está todos os dois mortos, não sei para onde que estão, né? Mas olha para você ver. Como é que 2 irmãos vão se odiar, gente? Não pode. E nós, irmão, como cristão, nem pensar em odiar seu irmão, falar assim, eu odeio minha mãe também, meu pai fez isso, fez aquilo. Tem que entregar tudo para Jesus. Por quê? Isso tudo requer honra. Isso requer honra. Não é só honra. Honra a Deus, honra. Mas você tem sentimento com seus familiares, tem sentimento com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com amigos que eram muito... Isso é o mais normal, né? Quanto mais for seu amigo, pode esperar que ele vai te pegar. A minha colega disse uma coisa certa. Ou vão te tramar, ou estão te tramando, ou já te tramaram. E é verdade. Então, a Bíblia fala isso, gente, que é o de casa, né, não? Quem é que mais feriu o coração? É o de fora ou o de dentro? É o de dentro. Então, você tem que estar preparado para ultrapassar essas adelinhas da vida. Agora, vamos falar sobre exemplos de honra. Quem é o primeiro perfeito exemplo de honra? Jesus. Lógico que é Jesus. Demonstrar o amor
Não, é aqui. Honrou seu pai, cumprindo sua missão com amor e obediência, e foi recompensado com glória e honra. Mas interessante, irmãos, que Jesus, e alguns exemplos que eu vou te dar aqui, está um bocado fora do padrão. Por quê? O padrão de honra, não da Bíblia, né? É que quanto mais posição você tiver, mais honra você merece. Mas graças a Deus que com Deus não é assim. Então, Jesus Cristo, irmão, ele foi lá em Marcos capítulo 6, Jesus, ele foi para a sua cidade, e foi lá na cidade que ele nasceu, que ele não foi reconhecido como Cristo. Ele fez pouquíssimos milagres lá onde que ele nasceu. Sabe por quê? Os sacerdotes lá, os fariseus, falaram, mas esse aí não é o filho de José, o carpinteiro, o irmão de Tiago? Quem é essa coisinha aí? Como é que vem falar com uma eloquência dessa, pegar os pergaminhos e falar desse jeito? Então, Jesus também estava fora dos padrões de honra para as pessoas, porque ele não tinha fama, ele não era famoso, ele não estava na classe dos sacerdotes. E muitas das vezes acontece isso, irmãos. E ele falava como ninguém. Mas na terra dele foi onde ele fez está escrito lá, alguns milagres. Porque o profeta não tem honra na sua casa. Triste, né? Ana também. Ana, irmãos, fora do padrão. Exemplo de honra. Por quê? Ela, irmãos, ela estava lá sentada na cadeirinha dela, lá na minha tradução, fala isso, que ela estava sentada na cadeira, na porta do templo, e ela estava mexendo nos lábios assim, falando com Deus, falando. A tristeza da alma dela, que a Penina estava judiando dela ali, a Penina estava esmagando o coração dela, mostrando que ela era infértil, que ela nunca ia ter filho, que ela era melhor. E ela estava muito triste, e ela começou a chorar, a se lamentar. E o sacerdote foi lá ver, né? Disse, minha filha, quantas que você tomou, hein? Você está bêbada, o que é? Não é isso que está escrito na Bíblia? Ué, ela, não. Se fosse eu, não sei, né? Eu falava assim, o quê? Estás tolo, o que é? Eu estou aqui orando a Deus e você vem falar que eu estou bêbada. Aí ia fazer um espanzão do cara. Não, Ana explicou ali que não, que ela estava falando com Deus da amargura da alma dela. E ele falou assim, então, seja como deseja o seu coração, Deus vai atender o seu pedido. E ela honrou quem? O sacerdote. Fora do padrão. Por quê? Ele achava que ela estava bêbada, que ela estava ali para causar escândalo. E ela estava ali suplicando, pedindo a Deus que concedesse a resposta para o coração dela. E ela ficou ali, ela não xingou ele, não falou nada, ainda explicou para ele na maior calma do texto que ela estava aflita da alma e ela estava falando com o Senhor. Então, irmãos, é interessante isso, quando nós sabemos honrar, né? E, às vezes, Deus nos honra por causa do respeito que nós temos para com aqueles que realmente nós não podemos fazer o que a gente quer. Depois também tem a viúva de Sarepta. Ela também, essa mulher. Elias falou assim para Acabe, não vai chover, só vai voltar a chover quando eu der uma ordem. Aí Deus falou assim, vai para o riacho lá de Queribe, sei lá, vai para lá que os corvos vão te alimentar e você vai ter água. Mas, passado um tempo, ele falou assim, não, agora você vai para a cidade da Sarepta aqui e entra, lá tem uma viúva que vai cuidar de ti. E essa viúva, a mulher estava pronta para morrer. Ela estava ali, que ela já foi buscar uns gravetinhos para ela fazer fogueira. E a última comidinha que ela tinha de farinha e de azeite, ela ia comer para depois ela e o filho morrer. E ele fala assim, traz água para mim. Aí, no meio do caminho, ele vira para ela e fala assim, não, traz a comida para mim também. Eu falei assim, meu filho, mas como é que eu vou te dar comida? Você está maluco, o Deus que você serve, eu não posso te dar nada porque eu não tenho. Ele falou assim, não, mas faz como eu estou te falando. Ela foi lá e fez, e não faltou nem azeite, nem farinha. Depois o filho da mulher morreu, e Elias foi lá e ele ressuscitou. E essa mulher honrou a quem? A um profeta, irmãos. E às vezes, as pessoas não querem nem receber as pessoas na casa. Dá muito trabalho. Não,
Mas tem que ter cuidado, sabe? Porque às vezes, sem saber, estamos hospedando anjos, viu? Então, são pessoas fora do padrão, pessoas que não têm condição nenhuma, mas foram honradas. Como Jesus Cristo. Muitos não davam para ele, mas ele é honrado até hoje. E só a ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aí, irmãos, a recompensa da honra. Então, vamos lá. Primeira coisa da recompensa da honra é o quê, irmãos? É bênção e prosperidade. Honrar a Deus e os outros é uma prática que pode levar à bênção de prosperidade e uma vida abençoada. Então, ó, esse é o segredo. Os seus celeiros transbordarão. E transborda, irmãos. Se eu honrar a Deus, honrar meus irmãos, eu me preocupar com o meu próximo, com o que está do meu lado, meus familiares, né? Muitas das vezes, irmãos, sabe o que acontece? Eu ouço muito isso. As pessoas pensam que a gente está na Europa, está ganhando dinheiro, quero lá saber, não vou mandar dinheiro, nada. Mas você não sabe se a pessoa está doente, se a pessoa está passando fome. Se ela não está, ela vai prestar conta para Deus e tu vai ser abençoado. O segredo é esse. Por exemplo, o homem não me embolou lá com 820, que é sem vergonha, que eu quis até matar ele. Falei assim, Jesus, mata esse homem, que ele não pode fazer isso comigo. Eu escrevi isso para ele, não me telefone. Jesus vai te matar e depois te consertar. Né? Depois tive que consertar, não mata não, Jesus. Mas eu falei, falei assim, gente, mas como é que ele me engana desse jeito? Está vendo a nossa natureza como é que é? A nossa natureza é horrível, irmãos. Por isso que nós não podemos nem... Assim, tem hora que eu não sei como é que Deus nos aceita, tá? Agora que eu lembrei, antes que eu esqueça, Samuel me fez uma pergunta muito interessante que eu vou fazer para todo mundo aqui. Ele falou assim, mamãe, fala para mim 5 pecados que você comete. Eu lembrei que eu tinha cometido um naquele dia. Já faltam 4 que eu lembrei de um só. A gente foi lá no dentista, e o dentista queria que eu fosse lá, eu falei assim, eu não vou, eu estou cansado, eu não vou, mas ele é insistente, e eu falei assim, eu não vou, porque o meu marido vai, não sei lá onde, ele não ia nada. Mentira. Olha, lembrei da mentira, não. Ainda bem que ele não perguntou mais nada. Mas é real, irmãos. Eu faço essa pergunta para todos aqui nessa noite. Você lembra 5 pecados que você comete? Você vê como é que como seres humanos, nós somos tão falhosos e como Deus nos ama a si mesmo. Porque Deus não nos trata segundo os pecados, nem segundo os erros. Deus nos trata segundo a intenção do nosso coração de servi-lo, de amá-lo. Enquanto nós vivemos nessa terra aqui, irmão, só misericórdia, só Deus para nos erguer cada dia. Vai ser assim, ó. Por quê? É a natureza humana, mas Deus... Ele quer que nós nos transformamos a cada dia, porque quanto mais nós conhecemos Cristo, mais nós somos transformados. É ou não é? Então, vai pensando aí. Eu pensei só num, mas eu não vou pensar nem nos outros 4, tá doido? Depois, a outra recompensa é relações saudáveis. E é verdade, ó. A honra fortalece relacionamentos, criando um ambiente de respeito e confiança entre as pessoas. E é verdade, não é? Quando cada um honra uns aos outros, o que gera? Gera um ambiente familiar, gera um ambiente onde vai frutificar e vai fazer todo mundo ficar mais forte, né? Então, vale a pena, irmãos. Depois, isso também causa crescimento espiritual. Se eu obedeço, se eu adoro, se eu obedeço, se eu honro, olha para você ver, o nosso crescimento espiritual vai ser muito maior. Diz assim, ó, a busca pela honra em todas as áreas da nossa vida, tá vendo? Por isso que eu falei que honra não é só honrar, é em tudo. Nós temos que honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida, emocionalmente, materialmente, fisicamente, tudo. Tem que honrar a Deus. A honra fortalece os relacionamentos, criando um ambiente de respeito e confiança entre as pessoas. Não é nada disso. A busca pela honra em todas as áreas da vida, contribui para o crescimento espiritual e para uma vida plena. Então, resumindo isso tudo que eu falei aqui, o princípio da honra na Bíblia é um chamado à reverência a Deus, a demonstrar respeito e amor aos outros e viver de forma que honre a glória do Senhor em todas as áreas da sua vida. Está vendo? Então, não é só uma coisinha, não. Estou acabando, viu, gente? Hoje é pouca coisa.
pouca coisa. Agora, isso era a introdução, tá? Agora é aqui. Agora coloca aí Romanos 13, 7 e 8. Aqui tem coisa interessante, rapidinho que eu vou falar. Não, tá cedo. Rapidinho. Coloca aí. Vamos ler, gente. Se tributo, se bruto, se temor, temor, se honra, honra. 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo... Você vê? Engraçado, né? Tudo que é referente a Deus é ao próximo. Não tem separação, não, né? Então, quer dizer, se você não está amando o seu próximo, não está ajudando o seu próximo, você está no meio, você não está... Está buscando alguma coisa errada aí. Então, vamos lá. Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz e eu achei muito interessante. O protocolo do reino de Deus é a honra. E eu falei assim, o que é protocolo? Protocolo, irmão, é o conjunto de regras, normas ou procedimento que devem ser seguidos em uma situação específica. Então, o protocolo no reino de Deus é a honra. Isso é uma norma. É uma norma. Honrar a todos. Tudo gira em torno dela, que por si traz grandes gratificações. De início, presta atenção, quero que você entenda que Deus não é carente, Ele não precisa dessa honra. Ele é, o que a gente leu, cantou, o Todo-Poderoso, Ele está sentado no seu trono de glória. Ele precisa nem que a gente gaste o nosso tempo de dar honra para Ele. Não é por isso que devemos honrá-lo. Ele não tem nenhuma necessidade de autoestima. Ele não está com autoestima. Ai, ninguém me ama. Ai, meu Deus. Não. E muito menos de autoafirmação. Ele não precisa de autoafirmação. Eu posso fazer. Também não precisa. Nada disso. Mas ele estabeleceu o princípio da honra. Não porque ele precise, mas quando nós entendemos o que é esse princípio, a dar a Ele toda a honra, as coisas se alinham na nossa vida e quem acaba lucrando e sendo abençoado somos nós. Honrar a Deus naturalmente, porque Ele merece, Ele é digno. Mas Ele não precisa nada disso. Não é por isso que o princípio é a honra. Interessante, né? Então, quem é abençoado somos nós. Espera aí, deixa eu ver onde que eu parei. Este princípio bíblico deve ser aplicado em diversas áreas da nossa vida. Na cotidiana, seja na família, ministerial, financeiro, amoroso. Temos que honrar, irmão, a todos. Né? E é muito importante entender o conceito bíblico sobre este tema. Aí isso aqui que eu achei engraçado. Então, a honra em grego, irmão, significa estimar, fixar o valor, reverenciar, fazer diferença, ter destaque, distinguir, e aí vai, né? Preciso logar tudo aí. Mas a honra em hebraico é um bocado diferente. Olha que você vê que interessante, gente. No hebraico pitográfico, o que é hebraico pitográfico? É usar imagens para representar palavras. Então, lá nesse hebraico pitográfico, quando fala honra, de vez de falar honra, tem uma cruz. Era um tipo que os hebraicos usavam, que os hebreus usavam para usar isso. Então, isso que é o hebraico pitográfico. E é representada por 3 figuras: mão, porta e uma casa. O que quer dizer isso? Ou seja, mãos que abrem portas de uma casa. Isso aqui é honra. E tem mais. Portanto, nenhuma pessoa avança na vida se não possuir essas 3 características. Adivinha? Humildade, fidelidade e gratidão. Então, para essa porta da graça, para essa porta da honra, ela manifestar na nossa vida, primeiro nós temos que ser humildes. Sempre menor
do que os outros. Depois, nós temos que ser fiel a Deus, seja em situações difíceis, situações que nos maltratam, que não são esperadas, não interessa. Nós somos fiéis a Deus e não abrimos mão. E a gratidão. Em todo momento, nós temos que ser gratos, irmãos, porque o que Deus fez por nós não tem tamanho de recompensa. Amar-nos um ser humano tão terrível igual nós, ai, meu Deus, tão instável, né? E entregar o seu próprio filho para resgatar a nossa alma, não precisa de mais nada, né? Então, ó, o ambiente de honra, ela atrai e abriga a presença de Deus. Mas olha o que acontece. Infelizmente, vivemos em um tempo em que as pessoas honram umas às outras de acordo com a aparência. Poder econômico ou poder social. Isso é real, não é? O mundo, ele é assim. Quanto mais dinheiro você tiver, mais é honrado. Quanto mais fama, mais é honrado. O pobre coitado é lascado, né? Mas, aos olhos de Deus, quem é digno de honra? A Bíblia diz que a humildade procede da honra. Não é a fama, não é o dinheiro, não é a posição. É a humildade. Nós temos que ser humildes. Né? Bem como quem segue a justiça. Nós temos que ser humildes, mas também tem que seguir a justiça de Deus. O Senhor honra os humildes e os bons, os justos e todo aquele que o teme. Isso está escrito em Filipenses 2:3. Ó, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros inferiores a si. Superior a si, tá certo, estou enxergando errado. Ó, 1 Pedro 2:17 diz assim: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. E eu fui saber, o que é fraternidade? Fraternidade é liberdade e igualdade, quer dizer que diante de Deus nós somos iguais. Lascou! Deixa eu ver, agora vamos falar sobre, isso aqui que é interessante. Como você pode honrar a Deus? Como você pode, agora que vai apertar o cinto. Como você pode honrar a Deus? Ou atos que honram a Deus? Primeiramente, é agradecendo. Em Tessalonicenses 5:18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, irmão. Está ruim o negócio, está apertado, está faltando dinheiro. Está na peleja, glória a Deus. Nós tínhamos um amigo, né, o pastor, pastor, ele era pastor? Né? Ramon? Era não, né? É irmão Ramon, pronto. Gente, nunca vi um homem igual esse, sem brincadeira. Ele, desde o tempo que eu conheci ele dava graças a Deus em tudo. A mulher dele nas caras assim, eu não aguento esse homem, ele não para de dar graças a Deus. Eu falei assim, mas ele falava assim, mas a Bíblia manda eu fazer isso. Deus tem que dar graças a Deus em tudo. E é verdade, irmão. Quanto mais nós dermos graças a Ele, mesmo por problemas difíceis que estamos passando, mais rápido a nossa vitória vem. Depois, como é que eu posso honrar a Deus? Perdoando. Colossenses 3:13 diz, se suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Perdoem como Deus lhes perdoou. Sabe qual que é a dificuldade de perdoar? É porque você está ofendido, você está magoado. Então, você só está pensando em você. Você não está pensando na pessoa que te magoou. E nem quantas vezes nós magoamos a Deus. Quantas coisas nós fizemos que magoaram a Deus antes de nós conhecer Ele. Mas o que é que Ele fez? Ele não perdoou os nossos pecados? Então, nós temos que perdoar dos outros também. Difícil, né? Mas sendo generoso. Meu Pai. 1 João 3,16. Diz, nisto conhecemos o amor. É na generosidade, irmãos. Que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O verdadeiro amor expressa ações. E é verdade, irmão. Eu não posso falar que eu amo e eu não estou nem aí para ninguém. Não quero saber dos problemas dos outros, não quero. Eu falo assim, cada um se vira. É a lei do mata e morre. Vamos lá, vira para lá. Mal. O amor, ele é expressado por ações. Eu tenho que mostrar ações para com meu cônjuge, para com meus filhos, para com meus amigos, para com meus familiares. Difícil, né? Ser honesto. Ai, meu Deus.
Efésios 4, 25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um corpo. Ai, viu? E eu falei mentira. Pedi perdão, né? Deus ama a verdade e odeia a mentira. Dizer a verdade com amor e viver de forma honesta agrada a Deus. Não posso falar mais, já passei da cota. Escolhendo bem as palavras, irmão, isso para mim é o mais importante. Esses são meus exemplos. Eu posso perguntar bem, esses são meus testemunhos. Tem que se pensar para falar. Principalmente, eu sempre falo, na hora da raiva, não fala. Não trata assunto quando você estiver com raiva. Sabe por quê? Tu vais falar o que não deve. Nunca vai falar o que é preciso. Só o que não deve. Por quê? Tu quer ferir. Ó, fecha a boquinha. Deixa a ira passar, depois chama para conversa. Vamos conversar. Está mais calmo, já passou a ira, a fogueira já está mais branca. Aí, vai lá e trata os assuntos. Escolher as palavras é fundamental, porque as palavras magoam profundamente. Olha, se você chegar aqui e dar um tapa na minha cara, eu vou lembrar da dor agora, mas vai passar. Mas o que você falar, vai ficar aqui, ó. Um dia a menina fez isso comigo, me xingou, falou um tanto de coisa comigo lá na escola, pintou os calecos comigo. Eu ia tomar banho, eu chorava, eu lembrava. Eu ia comer, eu chorava e lembrava. Eu ia fazer... Por quê? São palavras. Palavras é um perigo. Temos que escolher as palavras, porque as palavras ferem. E depois, para melhorar o negócio. Em Efésios 4, 29, diz assim... não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quando você vai falar assim, eu te odeio. Que graça que vai surtir na vida da pessoa, gente. Não vai. Escolhendo as palavras, você está usando um ato de honra a Deus. Cuidado com a família. Cuidado com a família. Em 1 Timóteo 5,4 diz: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. E é verdade, irmãos. Primeiro, nós temos que tratar os da casa. Você não pode deixar seus parentes passando fome, seus filhos, vamos supor, né? Igual eu sou casada, eu tenho elas casadas, eu sou mãe delas e elas estão casadas. Eu não posso saber que elas estão passando. Se vira lá o marido, que meu pai fazia isso, mas eu não faço, não. Meu pai falava assim, você não casou? Vai lá pedir para o seu marido, tá vendo? Porque ele não conhecia Deus. Se ele conhecesse, ele não falava isso. Mas é verdade, nós temos que primeiro cuidar da casa. Então, se elas precisar, nós como pai, nós temos obrigação de ir lá e ajudar. E se nós precisarmos, eles têm obrigação de cuidar de nós primeiro, para depois cuidar de qualquer um que estiver precisando. Porque nós somos a família. Né? E outra coisa, cada irmão aqui da igreja é uma família também. Se cada um precisar, nós também tem que cuidar. E se nós, como pastores, também estivermos precisando, a igreja tem que cuidar de nós. É mesmo assim, está vendo? Que isso agrada a Deus. Muita gente despreza ou rejeita a sua família. Cuidar da família é reconhecer que Deus criou a família e quer que isso funcione. Honrar os pais é uma forma de honrar ao pai. Gente, é inapensável filho gritando com o pai, com a mãe, batendo no pai e na mãe, não respeitando o pai, fala, não vai sair, sai. Está errado, está chamando maldição para a vida. Tem que obedecer. Obedecer dói. Por quê? Quando você tem que obedecer, você está negando uma coisa que você quer fazer. Então, você está dando honra para Deus. Glória a Deus. Então, agora eu vou acabar. Mas agora, irmãos, agora que está bom. Ai, meu Deus. Olha, coloca aí, 1 Pedro 3,7. Irmãos, eu falei assim, honra pai, honra mãe, honrar os pais, honrar com as primícias. Eu podia falar muita coisa, mas eu podia falar assim, que nós temos que, podia até focar nisso. Se fosse outro pregador, eu pregava assim, vou focar no honrar a Deus com as suas finanças. Não, mas isso não é assim.
Deus não aceita nada de imposição. Deus aceita tudo que é feito de coração. E Ele é especialista a conhecer a intenção do coração do homem. E eu achei engraçado uma coisa que eu vi na internet. E eu quero transmitir, porque isso é uma coisa muito importante para a nossa igreja. Que a nossa igreja tem muitos casais. E eu achei muito interessante o que essa mulher disse. E eu quero que os homens, principalmente, prestem atenção no que eu vou falar agora. Fala, Deus. Mas, espera aí. Mas as mulheres têm que entender uma coisa também. A Bíblia não fala que o homem sábio edifica a casa. Fala? Não. O que fala? A mulher sábia edifica a casa e a tola não fala que o tolo derruba, fala que a... então vamos lá. Vocês ouviram bem? O que a mulher sábia faz? E a tola? Tá bem. Mas também está escrito lá que o homem tem que amar a mulher como? Como Cristo amou. Então tá. Colocou aí, ó. Então vamos ler. Lê aí. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Com honra? Tá a ver? Vocês querem brigar com a mulher de vocês? Querem quebrar o pau lá na casa de vocês e acham que Deus vai ouvir a oração? Não vai, não. Vocês desrespeitam a mulher, pintam os canecos, falam o que quer, falta andar no tablefe e acham que Deus vai ouvir? Desiste. Não, tem mais. Malaquias, essa aqui é que é pior, gente. Ai, meu Deus, onde que eu escrevi? Lascou vocês, porque eu não sei onde que eu escrevi. Não. Malaquias 2,14, porque essa não está de vermelho. Não. Essa daqui, todo mundo vai ler. Olha aqui, gente. Olha, gente. Malaquias 2,14. Espera aí que tem mais, porque isso aí é o que a mulher fala. Vamos lá, anda. Não, espera aí. Bota o 13. Senão fica sem contexto. Bota o 13, versículo 13. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, chorem e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha. É o quê? O Senhor é o quê? Não? Fica caladinha aí, gente. Cala, Deus é testemunha. Quando os maridos... Imagina esse povo doido que não tem Jesus, que bate na mulher, que maltrata, que faz escambau. Deus é testemunha de cada lágrima que uma mulher chora porque o homem está maltratando ela. Então, tem que honrar a mulher ou não tem? Tem. Então, agora, peraí, agora ouve aí. Isso aqui eu vi na internet, viu, gente? Eu achei lindo, vou trazer para vocês. Deus não ouve oração de marido que não honra sua esposa. Isso não sou eu que estou dizendo, é o profeta Malaquias. Há um versículo que fala que a infidelidade e desprezo e a injustiça contra a esposa fazem com que Deus rejeite as orações e as ofertas dos homens. Nem oferta Deus não quer, hein? Deus é o próprio testemunho das lágrimas e do sofrimento da mulher. E a literatura judaica nos ensina algo valioso. Aquele que faz sua mulher chorar, mesmo que for por motivos pequenos, viu, gente? Deus não ouve a sua oração. Não precisa bater, não. Só chamar de burra. Só falar assim, quero saber de você não, vou roubar outra, estou cansado. Depois você não vai lá orar, não, que ele não vai te ouvir, não, hein? O Talmud, o que é Talmud? Talmud são livros sagrados dos judeus. Talmud, né? Mas lá estava Talmud, hein? Coletânea dos livros sagrados dos judeus.
Então, vamos lá. O Talmud nos ensina que o sofrimento presta atenção, que isso é muito sério, gente. O Talmud nos ensina que o sofrimento da mulher, ele tem um peso muito especial diante de Deus. Por quê? Ela foi entregue ao marido como uma dádiva sagrada. Não é? Quando Deus junta, é uma coisa muito especial para um propósito muito grande. Então, muita gente arrepende, né? Quem mandou casar agora tem que ficar casado e tem que tratar a mulher bem. Olha, e ferir emocionalmente esta mulher é visto como um crime espiritual. Já pensou? Ferir esta mulher é como um crime espiritual. Pois, biblicamente, o marido tem que honrar e cuidar da esposa com sensibilidade. Se ele a trata com dureza, as suas orações são afetadas. O relacionamento conjugal interfere diretamente com o relacionamento com Deus. Então, cuide bem. Samuel, vem cá que nós vamos cantar para alegrar o povo, porque eu já meti o cacete na cabeça deles, agora vamos cantar. Anda cá. As gêmeas também, pode vir, cadê a outra? Olha, coloca aí. Qual é a música mesmo, Raquel? Até que o Senhor venha. Olha, agora vamos fazer uma oração, irmãos. Por que, engraçado, eu vi isso e me chamou a atenção. Porque é verdade, irmão, às vezes a gente está nervoso, fala o que não deve, sem querer. Não é por mal, mas isso afeta espiritualmente a vida de uma mulher. Por quê? Mulher não é igual ao homem, eu vejo ele. Ele aguenta ver, eu acho engraçado, ele vê filme assim, que eu não posso, tudo que eu vejo, quando eu durmo, está aqui na minha cabeça. Eu não posso ver desgraça nenhuma, senão eu não durmo. Que na hora que eu fecho o olho, eu vejo tudo. Se assistir um filme que roubou não sei quem, eu penso que está me roubando também. Se eu entrar debaixo da terra, eu penso que eu estou entrando. Isso por quê? Nós somos mais sensíveis. O cabelo dorme, ó. Falei, você vai dormir vendo essa porcaria? Eu falei assim, Então, meu irmão, a mulher, ela é sensível. E os homens têm que ter cuidado com isso. Eu sei que é difícil, mas toma isso como exemplo. Se tiver com raiva, conversa depois que a raiva passar. Porque é muito sério isso, já pensou? Você querer orar e não poder. Não fala para nós, né? Mas fala com nós também, não perturbar os maridos, né, gente? Nós também, né? Cada um tem que saber até onde que pode ir. Sabe qual é o problema do relacionamento? É a falta de equilíbrio, porque a gente sabe muito bem a hora que tem que fechar a boquinha, não sabe? Só que a gente não quer fechar, a gente quer agredir, a gente quer provocar. E quem perde? É Jesus. Mas agora vamos ficar de pé, vamos orar e vamos cantar, vamos pedir a Ele que Ele venha. Quanto mais Deus derramar a graça dele dentro de nós, irmão, mais cheio da graça nós vamos ser, menos implicantes nós vamos ser, menos nervosos nós vamos ser, se nós estivermos cheios, transbordando de graça e de amor no nosso coração. Vamos orar então. Querido Deus e Pai, aqui está a sua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ensinar sobre a honra, Senhor. Queremos honrar todos, honrar nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, nossos líderes, nossos irmãos, todos, Senhor, que nós conhecemos, Pai, até nossos inimigos, Senhor. Mas nós te pedimos nessa noite que a tua graça, a abundante graça de Deus venha sobre nosso coração e sobre nossa vida. Nos renova, Deus, transforma-nos de dentro para fora, Senhor. Senhor, não deixa nós continuar cometendo as mesmas falhas, os mesmos erros. Muda-nos, Pai. Nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos, mas se a tua mão, se ela estiver sobre nós, o Senhor faz diferença, o Senhor transforma nosso coração. Por isso estamos aqui como igreja nessa noite, agradecidos ao Senhor, Pai. Nos ensina a te honrar em todas as áreas da nossa vida, Senhor, e honrar os que estão ao nosso derredor também. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus.